Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Mengão. Flamengo que está aí contratando, né, o atacante colombiano Jorge Carrascal. Aí pode ser reforço do Flamengo. Vamos ver essa e mais informações nesse vídeo. Então deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Importante, a imprensa colombiana acabou de noticiar que o Flamengo está negociando a contratação de Jorge Carrascal. Mas não é, porque só eu tenho Malu Freitas. Olha, o Flamengo se representa hoje, inicia a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? O treino é no Ninho do Urubu, mas a cabeça do Flamengo já está nos Estados Unidos. Após uma pausa de 3 dias, o Flamengo se reapresenta hoje, em preparação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Nos próximos 7 dias, o rubro-negro só terá descanso para os atletas no domingo. O embarque para os Estados Unidos será na noite de quarta-feira, já com o retorno dos jogadores convocados, em um voo fretado com destino a Atlantic City. O Fly irá utilizar as instalações da Universidade de Stockton como base para as primeiras partidas na competição, contra o Esperance da Tunísia no dia 16 e contra o Chelsea no dia 20. Ambas as partidas serão disputadas na Filadélfia. Na sequência, o rubro-negro segue para Orlando, onde encara o LAFC. O clima de Mundial já começou e promete agitar os bastidores do Ninho do Urubu nos próximos dias. Muito bem, ô Vene Casagrande, o grande assunto, esse é o grande assunto, você que sabe tudo de Flamengo, que na rede social aí a torcida do Flamengo está fazendo uma campanha por um treino aberto no Maracanã antes do embarque para os Estados Unidos, né? Para a Copa do Mundo, do Mundo de Clubes. Será que vai rolar? Isso que tá pegando fogo no Twitter hoje para Flamengo, Vene? De ontem para hoje, no meio dessa parada aí, muita coisa acontece em rede social e aconteceu de ontem para hoje essa campanha aí da torcida rubro-negra, sobretudo lá no X, que a gente gosta de chamar de Twitter ainda, e inclusive se tornou um assunto mais falado no Brasil, que é a torcida pedindo um treino aberto no Maracanã. Fernandinho, se você me perguntar aqui, tem chance de acontecer? Eu não vou descartar, embora as chances sejam remotas. Acho difícil. Remotas? Eu acho difícil isso acontecer. Vene? Acho difícil. Eu vejo muita gente dentro da diretoria do Flamengo não sendo a favor. Obviamente tem gente sendo a favor. Então isso é um debate. Eu acho pouco provável. Se eu tivesse que arriscar aqui hoje, pouco provável. Mas como torcedor, eu, por exemplo, eu estava lá no último treino aberto em 2018, fiz a cobertura na época, eu trabalhava no esporte interativo ainda. Foi bacana demais poder ver aquilo tudo. E assim, ainda tem uma ação social, que o ingresso, por exemplo, é 1 quilo de alimento que você pode fazer uma doação. Acho que isso poderia aproximar ainda mais o torcedor. E quando eu falo torcedor, é aquele torcedor que não consegue ter acesso hoje em dia ao Maracanã por conta do valor alto do ingresso. Que é a maioria, né, Que é a maioria, o povão mesmo que gostaria de ir lá. Tal como a gente vê o povão, por exemplo, fazendo Aerofly, embarque de jogo importante, de final importante. Então, acho que seria bacana para o torcedor poder ter esse acesso com os jogadores, essa aproximação com os jogadores. E sabe qual é o ponto, Vene? Quando a gente... Mas assim, Fernandinha, eu também compreendo quem seja contra. Mas quem é contra é por quê, Vene? Você tem a informação de qual é o motivo do não? Em relação, para não criar um clima de oba-oba, sabe, antes de uma competição tão importante, eu entendo. Se eu tivesse numa votação, vamos lá, a gente está aqui numa mesa que a gente é uma diretoria, eu ia votar a favor. Óbvio, sim, com alguns parênteses ali, beleza, que dia vai ser, sabe, claro, até para não atrapalhar a preparação do Flamengo, que isso é o mais importante. E é isso que o torcedor precisa compreender. Mas eu acho que seria bacana demais para esse torcedor, tá? O torcedor que não tem acesso ao Maracanã hoje em dia por conta do valor alto. E assim, você poder levar o seu filho, sabe? Nossa, é muito legal. Eu fico arrepiado, porque eu lembro, em 2018, como é que foi. Gente, eu vi criança chorando porque estava ali acompanhando um treino, não era nem um jogo. A emoção da criança e poder ver de perto alguns ídolos. Então isso é bacana demais. Agora, eu também entendo o lado de quem, entre aspas, é contra por conta disso, priorizando a preparação do Flamengo. Eu entendo você, mas eu acho que nesta competição não deveria ter essa delicadeza, não precisava ter essa delicadeza. Se a gente vai falar de, Pedrosa, um jogo de Libertadores, um jogo importante, classificação, uma competição Brasileirão, Copa do Brasil.
Um jogo em que você vai buscar uma taça de forma incessante, você é um grande favorito, você tá na prateleira mais top, papapá, pé. Realmente pode reverberar de forma de oba-oba. Aí, essa foto é de 2018, Cadê? eu lembro Volta disso. Um pouquinho, aqui, ó. Aqui, ó. Sobe, aqui, sobe, mais uma. sobe. É essa aqui que essa ele tá aí falando. é de 2018, eu tenho certeza. Agora, para um super mundial, vamos chamar de super mundial aqui, onde todo mundo vai para desfrutar, né? O Flamengo tá indo focado, mirando a taça. Pode ganhar? Gente, qualquer um pode ganhar, tá? O futebol é uma loucura. Mas não é o que ele mira na temporada. Ele mira isso aí. Ele mira a Libertadores, ele mira a Copa do Brasil. Então eu acho que essa delicadeza que eu acho que tem que ter hoje sim no futebol, que tudo vira um problema. Ah, olha aí, estão gritando um campeão antes. Eu acho que tem que ter delicadeza. Mas para essa competição, eu acho que não precisava. E aí você contempla, como o Vene falou, outro dia eu nunca mais me esqueço, Flavinique entrou aqui nesse link com um menino na porta do Maracanã no dia de jogo do Flamengo. O menino devia ter uns 10, 11 anos. O menino nunca entrou no Maracanã. Ele passa na porta todo dia. Ele nunca pôde ver o Flamengo dele no Maracanã. Você consegue contemplar essas pessoas que não conseguem aos olhos pelo preço do ingresso, ô Lucas Pedrosa, às vezes até pela dificuldade de comprar. Por mais que tudo esteja caminhando no sentido contrário, inclusive nessa questão dos preços dos ingressos e tudo que envolve o futebol é caro, o futebol é do povo. Então, se você tem uma oportunidade de privilegiar o povo, de ver o seu time, que às vezes você não tem condições dentro do jogo, de ter um contágio também da torcida para os jogadores. O jogador lembra daquilo ali. O jogador vai viajar para os Estados Unidos e vai ficar aquilo na cabeça. Cara, os caras botaram, sei lá, 20, 30 mil no Maracanã num treino aberto que não tem nem motivo para aquilo ali acontecer, mas é o amor do torcedor, nesse caso do Flamengo, com o clube. Então, para mim, cara, sou muito a favor dessa situação, sou muito a favor de ter esse contato. Eu acho que tanto no momento muito ruim, que às vezes é necessário o grupo ver que a torcida tá junto, quanto no momento muito bom, que é o que o Flamengo vive um excelente momento. Por que não presentear o povo com essa oportunidade? Sou a favor. Eu também sou a favor. Também. E você encontra uma arquibancada pulsante. É Claro. o que a gente aqui da nossa cultura carioca chama de arquibancada raiz, né? Sim. É o tipo de treino, assim, quando você consegue botar o ingresso e qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode entrar, porque consegue, né? Porque é acessível, né? Pro nosso... Ainda leva um alimento, Ainda faz leva um uma alimento. ação social. Você consegue trazer uma energia boa pro jogador que está indo viajar e, sobretudo, pro torcedor que vai poder, às vezes, pela primeira vez, assistir ao Flamengo, se é uma criança, um jovem, enfim. Eu acho super válido. Tomara que o Flamengo marque esse golaço de deixar esse treino aberto. Olha só, Vene Casagrande. Importante, a imprensa colombiana acabou de noticiar que o Flamengo está negociando a contratação de Jorge Carrascal, o colombiano que atualmente está no futebol russo. E eu acabei de confirmar com o dirigente do Flamengo, de fato procede a informação, o Flamengo, portanto, negociando a chegada desse jogador, atacante que atua de ponta. Então fica aí a informação. Mais detalhes no meu canal lá no YouTube, Vene Casagrande, daqui a pouco tem vídeo. Você já tem detalhe de valores? Ainda não? Não, tem proposta feita para comprar o jogador, não Que seria por horas sai empréstimo. seu vídeo? Eu vou embora daqui até 16. chegar em Niterói por volta de 15 horas, 16 Fica horas. de olho aí, @Vene Casagrande, as redes sociais Faz de o Vene. seguinte, ativa o Vene sino, Casagrande que assim no que eu YouTube. publicar, vai Muito bem, mais aparecer pra informações você. e amanhã a gente traz aqui, obviamente. E coloca alta nisso, né, Bruno? Talvez a mais alta de todos os tempos aí, porque vai ser complicadíssimo. Mas, enfim, tem a montanha, tem que escalar e os alpinistas estão escalados também para integrar essa delegação. Um beijo a todos aí, um abraço. Pois é, o Flamengo que volta hoje às atividades com o que tem, né, no momento. Você bem destacou aí, são 7 convocados nesse momento. A gente pode colocar como 7, porque são 5 na seleção brasileira, 2 no Uruguai, efetivamente. Você tem o Plata, mas não está nas atividades ali na seleção do Equador. Vai até voltar depois desse jogo contra o Brasil. Sexta-feira a esperada reapresentação dele no Ninho do Urubu para continuar o tratamento e aí sim poder reunir condições de jogo para esse Mundial. Então o Flamengo tem esses jogadores fora. Hoje à tarde a reapresentação no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, o time líder do Campeonato Brasileiro conseguiu uma bela goleada no fim de semana e aí começa efetivamente, como o Felipe Luiz já tinha falado, a questão do trabalho de campo ali em relação ao Mundial.
a estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Então o Flamengo se planeja, na verdade, projeta tudo até lá. No dia 11 vai ser o embarque da delegação, já com o Jorginho. Essa a total expectativa, a gente diz ainda a total expectativa, porque o Jorginho chega amanhã, aí faz os exames médicos e depois assina o contrato. Então, enquanto não assina o contrato, a gente fala de expectativa ainda. Então, ele desembarca amanhã, de madrugada, no Rio de Janeiro, faz os exames médicos, assina um contrato de 3 anos e aí depois vai para o Ninho do Urubu, conversa com o Boto, o staff, rubro-negro, enfim, tudo mais. Depois deve ser mais para os próximos dias apresentado e aí já viaja no dia 11 com a delegação. Provavelmente deve ser o reforço para o Mundial, porque o Flamengo tem até o dia 10, como todos os outros clubes que disputam o Mundial, nessa janela especial da FIFA para quem disputa essa Copa do Mundo de Clubes. Então, mercado meio inflacionado para quem disputa esse Mundial, os jogadores pedindo um pouco mais, então o Flamengo não vai acelerar nenhum processo por conta disso. Então tem até terça-feira, o Jorginho muitíssimo bem encaminhado, deve ficar nisso aí. O Flamengo viajaria na terça-feira, dia 10, mas adiou em um dia, no dia 11, porque quer ter todos os jogadores de volta de suas seleções aqui no Rio de Janeiro, reúne todo mundo, empacota todo mundo e aí despacha todo mundo junto, Bruno. Vai todo mundo lá para os Estados Unidos, então aí o pessoal viaja, vai todo mundo junto para essa montanha gigante, como você disse aí, vai ser difícil mesmo essa empreitada no Mundial, mas o Flamengo está confiante em fazer um bom papel nos Estados Unidos contra europeus, principalmente, né? Porque vão ser os grandes adversários nessa disputa no meio de ano. É isso, é a expedição rubro-negra rumo ao topo do mundo, hein, Mari? Seguimos ainda no Rio de Janeiro. De Carrascal, atenção para esse nome, é o cara do Flamengo. Informação trazida em primeira mão pela imprensa colombiana, e ele é colombiano, depois confirmada pela companheira Raíssa Simplício, melhor dizendo, de que o Jorge Carrascal está no radar do Flamengo para ser a contratação, e aí ele sim seria o reserva para o Arrascaeta, um jogador para competir com o Arrascaeta. Em primeiro lugar, jamais confunda Jorge Carrascal com Rafael Carrascal, outro meio-campista colombiano. Este joga pelo América de Cali. Não é esse. O Flamengo está de olho em Jorge Carrascal, ex-jogador do River Plate, do CSKA, que hoje presta serviços ao Dinamo Moscou, lendário time russo, no qual já atuou o grande goleiro Lev Yashin. Voltando ao Jorginho. Você usou parcimônia com o Jorginho, que eu até esqueci. Não, que o Jorginho tem que ser usado com parcimônia no Flamengo. Não dá para exigir do Jorginho que ele atue em todas as partidas, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com intensidade, correria. É dosar, saber dosar, para que ele possa ser decisivo nos momentos mais importantes. André Donk, depois dessa... Vocês gostaram da história? Mário Marra gostou da história também. Daqui a pouco daqui a pouco ele está no ar. Com o Sport Center, ele gosta de leite condensado, mas ele prefere pão de queijo. E doce de leite. Pão de queijo, mas um pão de queijo mineiro. Olha o Jorginho, fala do Jorginho. Agora, André, o Johnny. Se eu puder prever alguma coisa do Jorginho, Abel, eu acho que é uma dor de cabeça positiva, obviamente. Qualquer treinador quer ter uma dor de cabeça positiva como essa, porque hoje a volância do Flamengo está muito bem sustentada. Pulgar e Gerson, perfeito. E o Jorginho... Concordo com o Dom, que tem a adaptação, etc., mas não dá para prever o Jorginho como reserva, entendeu? Então é aquela dor de cabeça positiva. Será que talvez... Então você discorda, você de uma forma elegante... Você está discordando do amigo André. Creio que sim, porque foi a mesma coisa com a chegada do Alexandro ou do Danilo, né? Quando eles chegam a gente fala, putz, tem jogadores ali na posição que estão bem, etc., mas os caras, né, são jogadores de bola, como você diz, e conseguem chegar ali e marcar presença. A questão pra mim é como, assim, não dá pra, o Gerson não vai ser banco de reservas, o Pulgar muito menos. Será que dá pra juntar os três? Fazer uma formação de meio campo com os três e o Arrascaeta um pouco mais à frente? Pode ser uma opção, porque o Jorginho tem qualidade, assim, pra ser jogador não só destaque do Flamengo, mas destaque no futebol brasileiro, a partir do momento que chegar. Entendeu? Então, obviamente, existe adaptação, rotação e muito do que o Eugênio citou também. Existem lesões, desgaste, controle de carga, que agora é a nova frase do momento. Então, o elenco roda.
E às vezes você pode usar o Gerson um pouco mais pra frente pra recuar o Jorginho, o Arrascaeta. Reclamam que o Arrasca não tem reserva. Pulgar, Jorginho, Gerson. Nas vezes em que o Arrascaeta fica fora. Ou com o Arrascaeta. Ou com o Arrasca mesmo, né? Mas é isso, assim, o Arrascaeta normalmente quando tá fora faz muita falta. Muita falta pro Flamengo. Talvez o Gerson, que é um camisa 8 com cara de camisa 10 às vezes, pode ser um pouco mais ofensivo, tendo o Jorginho na contenção. É uma baita contratação que vinha esse namoro ocorria há muito tempo, né? E agora parece que temos um desfecho. Então, no que você está dizendo, o Flamengo tem, a partir de agora, tem um 8 com cara de 10, você falou isso? 8 com cara de 10, um 5 com cara de 8 e tem o camisa 10 da Gávea. Exatamente. Só isso. E camisa 10 da zaga. Da zaga. O Léo Ortiz. O zagueiro que poderia vestir a 10. E o camisa 10 é o artilheiro do campeonato, né? Que poderia ser camisa 9. 10 que pode ser 9 atualmente. Eu só queria apontar um outro aspecto, uma outra perspectiva dessa chegada. É que no começo do ano, quando teve aquela entrevista do Boto, quando chegou o Juninho, falando de um perfil técnico das contratações, talvez pudesse sugerir, o Flamengo vai contratar então caras fora de holofote. E não necessariamente é isso. Eu acho que é exatamente o que representa a contratação do Jorginho. Não é que o Flamengo está contratando o Jorginho porque tem grife, vem da Europa, jogou no Chelsea, campeão de Eurocopa, estava no Arsenal. Para mim, casa exatamente com o discurso, oportunidade de mercado de um cara em fim de contrato, vindo do futebol europeu e que casa muito com o perfil do elenco do Flamengo. Sim. Eu lembro até na época que o Palmeiras também foi muito falado, a gente discutia Flamengo ou Palmeiras, e para mim o Jorginho tira muito mais a cara do Flamengo do que o Palmeiras do Abel atualmente. Então não é porque tá vindo um cara com nome, com destaque no futebol europeu, que vai virar um contraste, tá indo na contramão do que falou o Boto no começo do ano. Pelo contrário, acho que casa exatamente. É de uma oportunidade de mercado de um jogador que acrescenta tecnicamente e que faz sentido. E eu estou muito ansioso, estou muito curioso para ver essa relação de trabalho do Felipe Luiz com o Jorginho. Acho que tem muito a dar certo essa combinação dos dois, até dentro da linha do que o Eugênio falou, do Jorginho ser meio que um técnico dentro de campo. Acho que isso vai casar muito bem dentro do Flamengo. Tem Jorginho, Danilo, já são dois técnicos dentro de campo. Os cabeças pensantes a mais ali, além do treinador, total. O Flamengo estará no Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes da FIFA, assim como o Botafogo. Daqui a 10... E o Flamengo está aí negociando a contratação do meia colombiano, do meia atacante colombiano Jorge Carrascal, que teve uma excelente passagem, principalmente pela seleção colombiana. Também jogou no River Plate e está hoje no futebol europeu. O diretor de futebol português José Boto, do Flamengo, está à frente dessas negociações e o Flamengo deverá anunciar muito em breve algumas contratações, como deste atacante colombiano Jorge Carrascal, que é muito bem avaliado e chegaria para ser aí um dos pilares do time do Flamengo no Mundial de Clubes. Flamengo também que acertou a contratação do meia Jorginho, de 33 anos, vindo do futebol inglês, com passagens pela Inglaterra, pelo Chelsea, Arsenal, também pela seleção da Itália. Jorginho é mais um reforço do Flamengo para a temporada 2025. O jogador já desembarca no Rio de Janeiro para se apresentar à equipe do Flamengo, que disputará o Mundial de Clubes. Flamengo, que é um dos 4 brasileiros que disputarão a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Com isso, o Flamengo vai no mercado, ataca o mercado da bola em busca de novas contratações no futebol brasileiro e sul-americano. Jorginho, Carrascal e outros mais jogadores deverão aí seguir o rumo e serem novos jogadores do Mengão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.